ao vivo em cores, seja muito bem-vindo. É bom demais estar com você, é muito demais ter você conosco nessa programação. Hoje estamos falando sobre doenças do inverno. Demos um destaque maior aqui pela gripe, mas vou perguntar para o doutor Rodrigues. Estamos recebendo o doutor Rodrigues Angerame, médico infectologista do Hospital de Clínicas de Unicamp e também da Vigilância em Saúde de Campinas. Essa fera está aqui hoje respondendo brilhantemente tudo o que a gente precisa saber para melhor passar essa estação mais friolenta do ano. Ô doutor, o nosso amigo Elias Rodrigues, um grande abraço, Elias Rodrigues, um grande fotógrafo. Doutor, ele está perguntando aqui se essa questão da vacina, né, ela pode ser tomada depois do período da latência do vírus, ou seja, eu posso tomar lá para dezembro, janeiro, essa vacina para me prevenir, para quando chegar a próxima estação não ter esse perigo de ter da gripe, porque passou correria, etc. E, poxa, agora eu vou tomar. Eu posso antecipar, doutor? O Elias. O momento é agora, Elias. Como eu havia dito, o período de maior circulação do vírus da gripe nós poderíamos condensar entre os meses de maio, junho, julho, agosto, né, e comecinho de setembro. Após esse período desses meses, a incidência, ou seja, a circulação do vírus da gripe diminui muito. Então, o benefício da vacina também diminui muito. Se você mencionar em tomar novembro, outubro, provavelmente você vai estar tomando uma vacina que não vai ter grande impacto, porque o risco de adoecer é muito baixo, e não vai ser uma vacina que vai servir para o ano seguinte, lembrando que a vacina ela é atualizada anualmente. Então, entendi. O momento de se tomar é o momento do período de circulação do vírus, que seria agora, idealmente até antes da circulação. Vai mutar e aí perdeu, né? Não vai haver benefício para o ano que vem. Ô doutor, eu tinha terminado o bloco passado falando assim, porque quando a gente está resfriado ou gripado, doutor, assim, é comum as pessoas reclamarem assim, não, o meu nariz está entupido, né? Mas as duas narizes, não, é uma só. Por que uma só fica entupida e a outra não, doutor? Bom, a congestão nasal, que é o que as pessoas chamam de nariz entupido, ela pode se dar por vários motivos. O motivo mais importante durante o período agudo da gripe é porque as mucosas, a mucosa nasal, a mucosa da nasofaringe, por estar sofrendo um processo inflamatório, ela incha, é o que nós chamamos de edema da mucosa. E ao haver esse edema, o caminho por onde o ar circula, né, ele é todo revestido por essas membranas. Se elas aumentam de volume, o caminho do ar, ele também se reduz, ou seja, a passagem fica dificultada. E por que essa assimetria? Existem algumas alterações anatômicas que não trazem risco à saúde, muitas vezes não são perceptíveis esteticamente, que é o que nós chamamos de desvio de septo, ou seja, existe um septo que divide os dois lados, as duas narinas. Se você tem um pequeno desvio, aquele pequeno desvio para um lado associado ao edema da mucosa pode fazer com que daquele lado específico o ar passe de uma maneira mais dificultosa. Agora, doutor, o que fazer nesse momento? Limpar, colocar essa solução, esperar, não fazer nada, o que é? Bom, novamente eu digo da importância da lavagem do nariz com solução fisiológica, soro fisiológico. É extremamente importante porque além de hidratar a mucosa, ele retira a secreção e tende a facilitar ali a passagem do ar. Existem alguns graus que são muito extremos, ou seja, uma congestão muito importante, que muitas vezes pode levar à obstrução inclusive do ouvido, ou seja, existe uma comunicação entre o nosso ouvido médio, entre o nariz, a nossa nasofaringe, e a perda do equilíbrio, ou seja, uma circulação do ar apropriada, pode fazer com que a obstrução nasal muitas vezes cause uma drenagem inadequada do ouvido médio, uma diminuição da aeração do ouvido médio e dá essa sensação, seja de dor por conta da secreção, que pode se acumular no ouvido também, ou eventualmente até de uma dificuldade de se manter a pressão do ouvido equilibrada por conta dessa diminuição da passagem do ar. Doutor, o Giovanni Moraes de Orleans, Santa Catarina, obrigado Giovanni pela participação, ele está perguntando se é mito ou verdade, doutor, que é melhor respirar pelo nariz ou pela boca, né? Ou seja, em tempos
de inverno, enfim, respirar pela boca, eu estou ajudando que o ar vai lá direto para o pulmão e, portanto, os vírus, etc., ou melhor para o nariz, que tem alguns filtros? É o Giovanni perguntando, doutor. Giovanni, sua pergunta é extremamente importante e ela não é um mito. Na realidade, a passagem do ar, ela deve ser primordialmente pelo nariz. No nariz nós temos uma série de elementos mecânicos, então nós temos os pelos, nós temos a secreção nasal, nós temos ali uma vasculatura que promove também o aquecimento, então a passagem pelo nariz consegue inclusive com que nós tenhamos ali filtros primários, né, que retenham pelo menos as partículas maiores, né, coisa que nós não temos na cavidade oral. Nós não temos os pelos, nós não temos os microcílios, nós não temos células produtoras de muco, ou seja, a passagem do ar idealmente deve ser feita pelo nariz por conta desses mecanismos primários, né, de filtro que o nosso nariz possui. E quando a pessoa está fazendo exercício, está correndo, doutor, assim, ela fica muito mais ofegante, etc. Qual é o processo de respiração? Nariz, boca, entra nariz, solta pela boca, como é que é? Os atletas que são devidamente treinados e tudo mais, eles conseguem, mesmo com atividades físicas de longa duração, de grande, né, aporte ali metabólico, grande necessidade de oxigenação, eles aprendem o mecanismo de respirar adequadamente pelo nariz. E os atletas de final de semana? Os atletas de final de semana, eles precisam de um treinamento melhor, né? Ou seja, muitas vezes você acaba tendo uma entrada um pouco anárquica, mas o ideal é que mesmo no caso dos atletas que vão demandar uma maior frequência respiratória, que esse ar entre de fato pelo nariz, né? E pode até sair pela boca, mas o fluxo na realidade é a entrada pelo nariz e a saída pela boca. Muitas vezes o atleta consegue sim a inspiração e a expiração pelo nariz, né? Mas o mais importante é que mesmo os atletas, que a entrada do ar se faça idealmente pelo nariz. Doutor, a Jean Coral Santini de Campinas, obrigado, Jean, pela participação. Ela faz uso de um medicamento. Eu vou citar o medicamento para o doutor saber, mas assim, cada medicamento que a gente fala aqui é bom que você saiba, você já sabe disso, você que é assíduo do Vídeo Saúde, é só a título de referência, não de autorização para você comprar o mesmo, viu? Ela faz uso do Marivan porque ela teve uma trombose há anos. Quer saber se pode tomar a vacina H1N1. Bom, em relação ao... Jean. Jean, em relação ao Marevan, não há contraindicação à vacina em si, ou seja, o componente da vacina não lhe traria problemas. A grande questão é em relação à agulha que vai ser utilizada. O Marevan é o anticoagulante e o Marevan, ele torna mais suscetível, mais vulnerável a ter hematomas, hemorragias. Na medida que a vacina ela é aplicada com uma agulha, essa agulha ela pode, na Jeane ou em outros pacientes que usem anticoagulante, que tenham maior risco de sangramentos, né, pode levar a hematomas. Então, ela deveria procurar atendimento médico ao procurar a vacina e mencionar que usa o Marevan porque há alguns cuidados específicos para esse grupo de pacientes, ou seja, uma vez que a agulha possa causar hematomas que não causariam quem não utiliza Marevan, alguns cuidados antes, durante e depois da aplicação devem ser tomados e para isso ela precisaria estar alertando quem for aplicar a vacina. A nossa amiga Neuza Nunes, de Campinas, obrigado, Neuzinha, pela participação. Ela está perguntando, uma pessoa que teve dengue, doutor, pode tomar a vacina? É a Neuza. Neuza, sim, pode. Se você teve dengue agora, está com sintomas de dengue, aí nós aconselhamos não tomar por dois motivos. Primeiro, porque a vacina, né, ela sim pode causar alguns eventos adversos, inclusive febrícula, e nós não vamos ter capacidade de distinguir o que é dengue e o que é evento vacinal. E a outra questão é que, como o seu organismo ele está voltado para combater o vírus da dengue, o seu sistema imunológico, uma vez que você estimule também com a vacina, um dos riscos é que a vacina não tenha ali uma receptividade muito grande do seu sistema imunológico, que está canalizado para uma outra infecção,
e aí a proteção induzida pela vacina seja menor. Então, indivíduos, seja dengue ou algum outro processo infeccioso vigente, espere resolver aquele processo agudo. Quanto tempo? Mais ou Tão menos. logo desapareça o quadro febril, os sintomas melhorem, né, você já estaria apto a poder estar recebendo a vacina. Então, nós desaconselhamos tomar vacina em vigência de algum processo infeccioso agudo. Espera resolver, né, o processo e tão logo desapareça a febre, os sintomas, aí sim procure pela vacina. A Sandra Regina Caprioni, que é também de Campinas, obrigado, Sandra. Ela está acompanhando o programa, parabenizando aqui o nosso programa. Muito obrigado, é isso que a gente quer, levar informações e esclarecimentos. Obrigado, viu, Sandra? Ela quer esclarecer uma dúvida. Quando estamos resfriados e com gripe, não podemos comer chocolate. Segundo consta, ele provoca mais muco. Isso é verdade ou é mito? Está perguntando a nossa amiga Sandra, doutor. Sandra, não há evidências científicas que o chocolate produza mais muco. O chocolate, sim, ele é um produto com uma grande oleosidade, então, eventualmente, você pode ter maior produção de secreção sebácea, tem uma relação, algumas vezes, com acne, enfim, mas não que vá produzir muco respiratório, né? Não teria essa associação. E o seu Joacir, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, obrigado, seu Joacir, ele que tem 63 anos, obrigado pelo carinho. Ele está parabenizando o programa e gostaria de saber sobre uma melhor maneira de acalmar a tosse causada pelo tempo seco, diz ele aqui. Seu Joacir, a tosse relacionada ao tempo seco, ela está relacionada majoritariamente a um ressecamento das suas mucosas. Isso faz com que os cílios acabem não funcionando adequadamente, eventualmente a secreção, o muco naturalmente produzido, ele sofre alterações. Então, se essa tosse não tem associação nenhuma com alguma infecção viral ou bacteriana e simplesmente com a menor umidade, o ideal é que você se hidrate bastante, de uma maneira generosa, a hidratação tanto por via oral, beber bastante líquido, quanto hidratar as suas mucosas, né? Então, no caso, utilizar o soro fisiológico nasal. Algumas vezes você pode até utilizar umidificadores ambientais, enfim, mas os umidificadores eles devem atender ali as especificações corretas, né? Porque muitas vezes eles vaporizam e se não forem higienizados podem até emitir ali bactérias, eventualmente, que podem estar no circuito. E existem algumas medidas bem mais simples e econômicas, que é utilizar bacias d'água nos dormitórios, eventualmente toalhas molhadas. Isso faz com que a umidade, pelo menos daquele ambiente onde a pessoa está dormindo, né, ela se torne um pouco mais favorável e isso contribui para diminuir os sintomas relacionados à secura do ar. Doutor, é comum, claro, a temperatura baixa, você recorre a cobertores, aos teus agasalhos, enfim, casacos. Antes de começar a usá-los, é melhor colocar, se deixar na rua, deixar no sol, doutor, é bom isso? Isso. Um dos grandes problemas é uma associação entre a temperatura diminuir e o surgimento de sintomas respiratórios. Algumas vezes esses sintomas podem estar associados não só à queda da temperatura, à queda da umidade, mas eventualmente a ácaros que são ressuscitados nos seus cobertores, nas suas vestimentas. Então essas roupas, como elas ficam guardadas em locais protegidos, favoráveis ao acúmulo de ácaros, idealmente deveriam ser lavados, né? Então, lavadas, expostas ao sol, né? E quando forem, né, pré-uso, ou seja, já que nós estamos antevendo que vamos passar a utilizar os cobertores, as roupas mais pesadas, então lavá-los, isso seria o ideal, né? O sol também é um evento importante para tentar eliminar essa população de ácaros, né? Então, a exposição ao sol, sim, é importante. Importante também é, passado esse período, guardar os cobertores, as roupas mais pesadas, embaladas em sacos plásticos fechados, porque isso minimiza muito a colonização por ácaros. Olha que interessante. Doutor, vamos lá para Ubaíra, na Bahia, a nossa amiga Maria Alice de Souza. Dona Maria Alice, um beijo para a senhora, muito obrigado.
Tenho rinite e estou com uma tosse intensa. Gostaria de saber se posso tomar a vacina da gripe, mesmo assim. Rinite, mais um quadro, hein? Rinite, doutor. É a Maria Alice. Dona Maria, sim, a senhora poderia tomar sem problema algum. A senhora, pelo quadro de rinite, né, a rinite, nós temos vários graus de rinite. A rinite, para boa parte das pessoas, não é um problema maior à vida, mas traz desconforto. E o componente da rinite não é impedimento para se receber a vacina. Doutora, aqui mais perguntas chegando, estou tentando ler aqui a nossa amiga Ana. Obrigado, dona Ana, que Deus abençoe. Ela disse, uma pessoa tomou a vacina no dia, estava com pneumonia em 2015, está com problema no diagrama, não pode ser resfriado. E o médico quer que tome agora em 2016 para prevenir. Uns dizem que não, outros dizem que sim. E agora? A dona Ana tem 67 anos de idade, doutor. A dona Ana teve um evento de pneumonia o ano passado, em 2015, e ela pode ter sido um episódio isolado, pode ter alguma associação com alguma condição pulmonar da dona Ana, que nós chamamos de pneumopatia, mas a dona Ana tem a questão da faixa etária. Ela pertence a uma faixa etária de maiores de 60 anos, que pertencem a um grupo prioritário. São indivíduos que têm maior risco de ter a infecção pelo vírus da gripe, maior risco de ter complicações associadas ao vírus da gripe e maior risco de terem complicações bacterianas secundárias. Então, a dona Ana, sim, deve receber a vacina. Doutora Silvia Maria de Lima, Patrícia de Nova Odessa, São Paulo. Obrigado, dona Silvia, que Deus abençoe. Minha filha de 4 meses, minha filha há 4 meses, não de 4, há 4 meses, está com uma asma atacada. O que devo fazer para passar a tosse dela? Pergunta-se a nossa amiga Silvia, doutora. Asma agora. Bom, Silvia, o ideal é que ela passe por um atendimento médico e se avalie, né, esse componente asmático, tente se identificar quais são os desencadeantes, sejam ambientais, sejam desencadeantes até fisiológicos dela, né? E o quadro asmático, ele tem ali alguns medicamentos que podem, sim, controlar a exacerbação e, eventualmente, até eliminar os sintomas. Mas isso deve, obrigatoriamente, passar por atendimento médico. A Jacira Cândia Pimental de Campinas, obrigado, Jacira. Ela disse, eu tomei a vacina do vírus H1N1 faz um mês. Ainda sinto dores no braço, né? Fiquei com coriza. É normal? Pergunta a nossa amiga Jacira, doutor. Jacira, a dor no braço, ela está prevista como um dos eventos observados em quem foi vacinado, porque muitas vezes você tem ali, né, a utilização de uma vacina que para alguns braços podem ter ali maior, menor profundidade, né, uma sensibilidade alterada, enfim. Então, é alguma coisa que está prevista, muito embora seja um fenômeno autolimitado. Então, nós não esperaríamos a manutenção do quadro de dor por um período maior do que 3, 4 dias. Na eventualidade de manter dor no local, seria interessante voltar à unidade onde foi aplicada a vacina e referir, né, que ainda mantém algum sintoma local. Isso é importante. Em relação ao quadro que ela tem agora de coriza, não teria associação com a vacina, ou seja, a vacina ela não causa sintomas relacionados à gripe ou resfriado. Pode ser um resfriado, né? Pode ser alguma outra infecção viral, inclusive o resfriado, que não é prevenível pela vacina, ou seja, causado por um outro vírus, né? Mas existem outros vírus respiratórios que co-circulam nessa época. Isso é bom deixar claro. A vacina é o vírus, né? Vai combater o vírus. Resfriado não é um outro grupo, né? Exatamente. Não combate. A vacina contra a gripe previne contra o vírus influenza. O resfriado é causado pelo vírus do resfriado. E existem outros vírus que dão uma síndrome gripal e que não são gripe. Doutor, aqui, ó. Meu filho tem 4 anos, sempre ele fica com o nariz entupido, rouco e tosse seca. O que fazer para evitar? É a Adriana de Mutuípe, na Bahia. Obrigado, Adriana. Você fez a pergunta para o teu filhinho, eis a resposta, Adriana. Adriana, nessa época do ano, esses eventos eles tendem a ser mais frequentes. Agora, se ele mantém essa obstrução nasal, essa tosse, ao longo do ano todo, o mais apropriado seria passar por uma avaliação médica,
eventualmente, o pediatra, seguido de um otorrino, para estar avaliando se isso se dá por um componente alérgico, que é frequente, ou eventualmente um componente anatômico, ou seja, as amígdalas aumentadas, as adenoides aumentadas. Então, frente a esses sintomas, seria adequado passar por uma avaliação médica e entender se seria mais um componente alérgico ou um componente mecânico. Muito bem, gente. Muitas informações. Vamos chamar rapidinho o intervalo. Temos mais um bloco e aquelas dicas fundamentais para a gente anotar, para se defender aí das influências dos vírus, das gripes, enfim, para passar bem esse período das baixas temperaturas. Não sai daí, a gente volta já só para você.